existe um fundamento sólido, existe uma coisa que você precisa saber para vencer as tormentas da vida. Nós passamos por muitos desafios, Jesus mesmo disse sobre passar por muitas aflições, mas Ele prometeu estar conosco em todos os momentos, e um fundamento sólido, ele deve estar bem claro no seu coração. A Bíblia deixa sempre claro a importância de ouvir e praticar, de ouvir e obedecer aquilo que Deus tem falado através da sua palavra, aquilo que Deus tem falado de maneira específica para você. Sabe, cada um de nós precisamos nos atentar para a palavra de Deus. E sempre tem uma área que nós precisamos de algum ajuste. Agora, quem vai nos ajustar? Quem vai nos ajustar é o Senhor. Quem vai nos ajustar é a sua palavra, né? Lá em Jeremias existe uma promessa dizendo que ninguém mais ia precisar ensinar uns aos outros, mas o próprio Espírito de Deus ia fazer isso. Agora, isso também não quer dizer que você não possa aprender de outras pessoas, receber de outras pessoas, não. Mas quer dizer que você vai receber através da unção que está na vida de pessoas. Quando você ouve algo que é verdade do reino de Deus, isso começa a tocar o seu coração. E às vezes também, algumas vezes, Deus está usando outra pessoa para falar na sua vida. Você entende isso? Então nós dependemos da unção, do poder de Deus. Seja bem-vindo você que está chegando. Eu quero falar aqui de um fundamento que nós precisamos ter, um fundamento sólido, que é a palavra de Deus, em ouvir e obedecer a palavra de Deus. Essa palavra que nos cura, essa palavra que nos transforma, essa palavra que já é garantia dos milagres que nós precisamos, essa palavra que é tudo para nós. A Bíblia diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E esse é um tempo em que Deus quer te dar um fundamento para tudo o que Ele vai fazer daqui para frente na sua vida e na sua história. Que especial você está aqui nesse momento. Eu quero te pedir, compartilha com alguém que Deus colocar no seu coração, tá? Olha o que diz aqui, Jesus falando com você nesse momento em Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. E o que aconteceu? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, ela não caiu. Por quê? Porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou. Você está ouvindo isso? Sendo grande a sua ruína. O que Deus está falando com você nessa palavra? Você precisa ter um fundamento bem claro no seu coração. Ouvir a palavra de Deus e obedecer. Sabe por quê? Porque você vai estar sempre em um lugar de segurança da sua salvação na era futura, a vida eterna. Você está ouvindo isso? Então, não é por causa de um problema que você está passando que você fala, não, agora eu vou largar Jesus. Não é por causa de uma enfermidade que você fala, agora eu vou largar Jesus. Não, Jesus vai te curar. Se tem alguém aqui com uma enfermidade, vai ficar curado aqui hoje. Você está ouvindo? Agora, se tem alguma situação que ainda não se foi transformada, você precisa manter a sua fé, você precisa continuar falando. Por exemplo, se é uma enfermidade, eu sou curado, eu sou abençoado, você vai fazer uma confissão, você vai falar uma palavra que está na Bíblia, que vem para vencer aquela situação, sabe? Agora, Deus também tem os tempos, Deus também tem a sua soberania. Deixa eu falar alguma coisa aqui para não criar fortaleza na mente de ninguém. Escute bem, as pessoas sempre falam assim, você deve estar passando isso mas Deus é soberano. Ok, quem é soberano? Deus. Então deixa Deus ser soberano. A nossa parte é fazer a oração da fé. Existem duas formas de Deus mudar uma situação, de Deus fazer um milagre. A primeira é quando Deus, ele dá por revelação.
Quando Deus revela uma situação na vida de alguém, significa que ele já está operando e ele já está resolvendo, ele já está quebrando todo o mal e está liberando uma bênção naquela situação que ele revelou. Agora, na medida da fé, você também pode receber um milagre, pode receber algo de Deus. Então, primeira coisa, por revelação. Segunda coisa, na medida da fé. Na medida da fé, você pode até pegar um versículo e ele precisa se transformar em rema. Ele não pode ser só uma palavra logos. O que isso significa? Quando você só está falando a palavra, mas você não está crendo naquela palavra, ou não é uma palavra específica de Deus para você, então não tem vida naquela palavra. Ah, mas é uma palavra bíblica. Ela só tem vida quando é Deus que começa a revelar. E isso é muito simples. Ele começa a trazer por entendimento. Ou mesmo que você não está entendendo bem, aquela palavra começa a te chamar a atenção, sabe? Então, Deus está vivificando uma palavra para você porque Ele vai trabalhar em uma situação. Você entende isso? E Deus é soberano. Sim, Deus é soberano. Agora, deixa Deus ser soberano e faça você a oração da fé. E você faça a sua boa confissão. Por quê? A oração da fé salvará o doente. Por que salvará? Porque esse é o evangelho de Jesus. Ele veio para salvar o homem em todas as dimensões, espírito, alma e corpo. Ele veio para curar fisicamente, ele veio para libertar espiritualmente, veio para libertar de questões da alma, questões emocionais, e ele veio também para curar o corpo físico, né? Vou enfatizar aqui, e sobretudo para religar. A palavra religião, né? É o religare. Então, ele veio para que você tenha um relacionamento restaurado com ele. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, a oração da fé salvará o doente. Você está ouvindo isso? Agora, tem gente que fala, não, isso é uma cura espiritual. Não, a palavra original para salvação aí é cura para o homem, salvação para o homem em toda a necessidade que ele tem. Por quê? A enfermidade é uma consequência do pecado. Você está ouvindo isso? Direta ou indiretamente, toda enfermidade tem uma raiz na queda do homem, quando o pecado entra no mundo. Você está ouvindo? E pessoas usam essa desculpa porque não tem fé e falam assim, Deus é soberano. Tá bom, Deus é soberano, deixa Deus ser soberano. Você ore por cura. Você está ouvindo isso? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Se curou, quem curou? Jesus. Se não curou, quem não curou? Foi Jesus. Agora, você vai continuar declarando. Você está ouvindo? Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você persevere em oração. Você está ouvindo isso? E tem gente que se acostuma na situação e Jesus está falando com você. Será que quando eu voltar, ainda vai ter fé na terra? Falando daquela viúva, que ela ficava importunando, né? Ela ficava indo atrás daquele juiz e falando, faz justiça na minha causa, faz justiça na minha causa. E aquela viúva, ela estava pedindo isso para aquele juiz que não temia Deus. Jesus contando essa parábola. E ela fala, faz justiça na minha casa, faz justiça na minha causa. E o que ele faz? O que Jesus explica depois com essa história? Ele fala, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? A fé está diretamente ligada ao que você fala. Se você descobrir quem você realmente é, e você começar a andar à altura disso, ou seja, andar na justiça de Deus, não adianta só ser declarado justo, precisa andar em justiça. O que acontece? Você vai ver manifestações de poder. Você vai ver o extraordinário de Deus na sua vida. E o que Deus está falando com você nesse momento? Você precisa fundamentar a sua fé nas minhas palavras. Uma coisa que me impacta demais, eu gosto sempre de citar, é quando Jesus, ele começa a falar que ele tinha que ir para a cruz. Ele começa a falar que ele tinha que padecer na mão de homens pecadores. E nesse momento Pedro fala, Jesus, o Senhor não precisa passar por isso. E Pedro, que tinha tido revelação há pouco
pouco atrás tinha tido uma revelação falando, quem tu és? Aí ele fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Naquele exato momento, Pedro diz, aí Jesus diz para Pedro, quando Pedro fala assim, Jesus, o Senhor não precisa sofrer. Em outras palavras, o Senhor já fez tanto milagre, o Senhor é tão poderoso, o Senhor não precisa sofrer. Aí ele fala, afasta-te de mim, Satanás. Essa é a resposta de Jesus para Pedro. Porque você só conhece as coisas que são da terra e não sabe das coisas que são de Deus. Você está ouvindo? Então, situações aí de sofrimento que você passa, se você ficar dando ouvido aos seus próprios pensamentos aí errados, ou se você ficar dando ouvido para alguém que não tem discernimento espiritual, você pode ficar com a sua fé abalada. Mas qual que é a forma de você ver, não deixar que a sua fé se abale em nenhuma situação? É você ouvir e obedecer, ouvir e praticar a palavra de Deus, sabe? Nós estamos aqui, a Bíblia diz, nós estamos aqui nesse mundo com muita situação, mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que quando você ama a Deus, se você ama a Deus sobre todas as coisas, se você ama a Deus, tudo coopera para o seu bem. Você está ouvindo isso? Você acredita que o que você está passando agora vai cooperar para o seu bem? Você não vai sair da terra sem experimentar uma grande alegria, sem experimentar algo extraordinário de Deus ainda aqui nessa vida. Sobretudo, na era futura, a eternidade. O Senhor está aguardando, o Senhor tem desejo de que a gente venha estar eternamente com Ele. Ele tem coisas extraordinárias para nós na era futura, um lugar totalmente sem dor, sem enfermidades, sem nenhum tipo de problema, vai ser especial. E agora que nós estamos aqui nesse mundo, para chegar lá, Ele também vai nos ajudar. E o que Ele quer que você faça? Ouça e obedeça a sua palavra. Você está ouvindo isso? E Ele tem a palavra específica dele para a sua vida. Ele tem uma palavra específica nessa situação que você está vivendo. Você tem uma palavra de Deus? Já faz dias que eu não faço essa pergunta aqui. Você tem uma palavra de Deus? Qual é a palavra de Deus para a sua vida? E qual é a palavra de Deus nessa situação que você está passando? A Bíblia está falando aqui, todo aquele que, pois, ouve as minhas palavras, Jesus falando, e as pratica, será comparado a um homem prudente, que o quê? Que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não caiu, ela não desabou. Por quê? Porque tinha sido construída sobre a rocha. Em outras palavras, se você dá ouvidos à palavra de Deus, sabe o que acontece? Nenhum vento, nenhuma situação contrária pode te tirar da presença de Jesus. Por quê? Porque só recebe a coroa da vida, só recebe o galardão, coisas diferentes, quem chega até o final. Tu, porém, Daniel, vai até o fim. É Deus falando com você, fala o seu nome e fala, tu, porém, Maria, tu, porém, João, vai até o fim. Você está ouvindo aí? Você vai até o fim. Eu declaro que você vai até o fim. Deus vai te dar graça de ouvir, vai te dar força de obedecer a sua palavra. E a pressão não está em você, não, viu? Não. Você tem que pegar o fardo pesado e entregar para Deus. Por quê? Porque é Ele que tem condição de levar esse fardo. Esse fardo que para você é pesado, para Ele é nada. E aí o que você faz? Você fala, Deus, até aqui tá difícil para mim. Você entrega para Ele. Sabe o que Ele faz? Ele deixa o seu fardo leve. Você está ouvindo isso? A Bíblia fala que a glória do Senhor vem sobre nós. A glória do Senhor vem sobre nós. A glória do Senhor é derramada sobre nós. Ela vem para quê? Para nos capacitar a viver de uma maneira que agrada a Ele. Ninguém pode ser um cristão de verdade se não for pela ajuda do Espírito Santo. Ninguém pode ser um cristão de verdade se não depender totalmente da graça de Deus, da força de Deus, para fazer aquilo que agrada a Ele. Você está ouvindo? Quando você vê alguém fazendo a vontade de Deus, você só está vendo o resultado final. Mas, na verdade, é Deus que tem operado dentro de nós. É Deus que tem nos ajudado. É Deus que tem nos inspirado.
É Deus que tem nos ajudado até a obedecer a sua palavra. Você está ouvindo isso? Então, aí um firme fundamento para a sua vida. Ouvir e obedecer. Você pode dizer amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Se existe alguém aqui que agora precisa de uma cura, algum pedido de oração, coloque seu pedido de oração aí. Eu peço que o Senhor venha agora. Libere agora o seu poder. Libere agora os milagres sobre a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Eu oro agora por cura divina. Pai, começa a tocar agora do alto da cabeça até a planta dos pés. Pai, entra dentro dessa casa, desse carro, desse ambiente de trabalho agora. Libera a sua glória. Eu declaro agora a glória de Deus sobre a sua vida, sobre esse ambiente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está visitando o sono de alguém aqui. Deus está visitando o sono. E quando essa visita, o que significa, gente? Significa quando Deus libera um poder específico para agir uma área. Não estou falando agora de relacionamento. Quando você fala de relacionamento, Deus é Deus que quer se relacionar com você todo tempo. Quando eu falo de visita, eu falo quando Deus vem com objetivo. Quando eu falo de visitação, quer dizer, Deus vem com objetivo. E Deus está com objetivo aqui na vida de alguém. O objetivo é visitar o seu sono, sabe? E Deus está visitando os seus ossos também. Recebe poder de Deus agora em nome de Jesus. Pai, se existe alguma substância química que não está produzindo corretamente no corpo, eu peço que o Senhor venha, eu dou uma ordem agora. Produza corretamente em nome de Jesus. Pai, eu oro agora. O Senhor sabe que cada um aqui precisa. Eu peço que o Senhor venha liberar agora graça, libera do seu poder sobre a vida de cada um que está aqui agora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que especial. Você pode dizer glória a Deus. Nós estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Esse é o nosso livro. Você pode ter o privilégio de participar aqui da nossa missão, como? Adquirindo o nosso livro através do prdanieljunior.com.br ou através do WhatsApp 19995883146. Até o nosso próximo encontro. Até lá!